Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém? Este é o terceiro e último vídeo da série Lições do Salmo de número 84. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e acompanhar esta palavra. Se você puder, depois separe um tempo e assista novamente cada um dos 3 vídeos desta série, fazendo as suas anotações, as suas observações, revendo os textos, que com a mais absoluta certeza você será edificado. Eu quero te desafiar também a compartilhar esse vídeo com os amigos, os familiares, os conhecidos, com todos aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. No primeiro vídeo dessa série, nós meditamos nos versos de 1 a 4, em que o salmista ele fala do anelo, do anseio por estar na presença do Senhor. No segundo vídeo, nós refletimos nos versos de 5 a 7, em que ele fala das dificuldades da caminhada até Sião. E hoje eu quero estudar com você dos versos 8 a 12, em que o salmista nos diz que um dia na presença de Deus encobre uma multidão de pecados e torna todos os outros dias fúteis, pois nada, absolutamente nada, se compara a estar na presença do Senhor Deus. Acompanhe comigo a leitura do verso de número 8. Ele diz assim: ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Veja, o salmista estava impedido fisicamente de ir a Sião adorar ao Senhor, mas isso não o impediu de adorar. E veja como ele inicia a sua oração. Ele diz assim: ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Ele utiliza aqui uma terminologia, Senhor dos exércitos, que é um título atribuído a Deus pelo fato de Deus ganhar todas as guerras. Na verdade, o salmista se dirige de várias formas ao Senhor no decorrer de todo o salmo. Acompanhe comigo. Ele diz assim no verso de número 1, Senhor dos exércitos. No verso de número 2, se dirigindo ao Pai, ele diz Deus vivo. No verso de número 3, novamente, ó Senhor dos exércitos, e ele inclui meu Rei e meu Deus. No verso de número 8, ele diz novamente Deus dos exércitos, ó Deus de Jacó. No verso de número 9, ele diz és o nosso escudo. No verso de número 10, ele novamente volta a dizer meu Deus. No verso de número 11, ele diz Deus é sol, Deus é escudo. E finalmente no verso de número 12, Senhor dos exércitos. Agora veja, no finalzinho do verso de número 8, ele, se dirigindo a Deus, ele disse Deus de Jacó, que era uma expressão muito comum daqueles dias. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas no decorrer do texto, ele se dirigindo ao Pai, ele o tratou de várias outras maneiras, e isso nos aponta, nos demonstra, nos ensina que o salmista ele se relacionava pessoalmente com o Pai, que ele tinha uma íntima relação com Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia nos diz que o Deus Altíssimo é um Deus pessoal, e como nós vimos nos vídeos anteriores, no vídeo 1, no vídeo 2 dessa série, Lições do Salmo de número 84, Deus nos chama para a comunhão e para um relacionamento próximo e íntimo com Ele. Perceba que ao se dirigir a Deus de todas essas maneiras, o autor demonstra sua confiança no Senhor. Aliás, esse salmo nos aponta que para sermos bem-sucedidos na nossa jornada, na nossa peregrinação, todo peregrino precisa colocar toda a sua confiança no Senhor. O que é confiar? Confiar é entregar nas mãos de alguém que pode e que nos dá a garantia de realizar, de agir, de resolver. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 5, tem uma exortação do Senhor lá que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ao clamar aqui o salmista a Deus dizendo ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, o salmista conhecia e ele confiava no Senhor. E aqui está a nossa primeira lição nessa parte final do Salmo de número 84. Para que haja uma confiança, é imprescindível que se conheça a pessoa em quem estamos depositando a nossa confiança. O que o salmista está nos ensinando aqui, o que Deus quer que aprendamos aqui, é que nós precisamos conhecer a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, lá no verso número 6, Jesus deixa claro que somente Ele é o caminho possível para um conhecimento pessoal de Deus. Lá Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia como um todo, ela nos exorta a avançar no pleno conhecimento de Deus. Apesar das lutas e das perseguições, dos cativeiros, das tribulações que aquele povo já havia enfrentado e que ainda corria o risco de enfrentar, de sofrer novamente, o salmista nos demonstra que a confiança dele estava 100% alicerçada no Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no verso de número 7, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Eu creio que o salmista confiava plenamente no Senhor e por isso ele pôde declarar: escuta a minha oração. Tem muita gente por aí tentando mediações, buscando mediações de terceiros, e a Bíblia nos mostra que só Deus é capaz de ouvir as nossas orações. A palavra do Senhor nos dá a segurança de que quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve. O salmista sabia que, apesar de Deus estar no céu e que o local específico da sua manifestação naqueles dias era lá no templo, era lá em Sião, o lugar geográfico onde naquele momento ele estava impossibilitado de ir ou de estar, ele sabia que ao clamar ao Pai, Deus se manifestava e Deus se fazia presente. Deus o ouvia. Sabe, Deus é Deus de perto assim como é Deus de longe. Ele tinha plena consciência de que quando ele orava, Deus o ouvia e estava próximo. E aqui nós precisamos entender e aprender que nós não oramos a um Deus distante, mas nós oramos a um Deus presente. O salmista diz: inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Em outras palavras, lá do lugar onde ele está dizendo: eu preciso do seu auxílio, eu preciso do teu socorro. A palavra do Senhor nos diz que no decorrer da história, Deus ouviu o clamor do povo hebreu, do povo de Israel, em vários cativeiros que eles passaram. E que todas as vezes ele interviu com misericórdia. O salmista sabia disso. Qual a lição para nós hoje? Se você está sofrendo por causa das suas aflições, se você está desanimado na fé, se você está tendo que lidar com algum ataque das trevas, se você está tendo que lidar com algum tipo de pecado, algum tipo de tentação, qual o conselho para você? Ore com fé. Conte para Deus as suas aflições, conte para Deus as suas tristezas, conte para Deus a sua dor, conte para Deus os seus pecados, conte para Deus as suas fraquezas. Os ouvidos do Senhor estão atentos e Ele pode te socorrer. Portanto, meu querido amigo, clame a Deus e clame agora. Deus ouvirá a sua oração. Este salmo nos ensina que o combustível do peregrino durante a sua jornada é a sua vida de oração, é a sua vida de intimidade e de comunhão com Deus. A peregrinação, ela nos ensina a ser dependente de Deus. Ela fala de crescimento, ela fala de resiliência, ela fala de esforço, ela fala de compromisso, ela fala de maturidade. Você até pode contar com a oração de um pastor, de um cônjuge, de um intercessor da igreja, de um parente, de um amigo, de alguém. Mas entenda que na jornada da vida, na nossa peregrinação a Sião Celestial, todos nós precisamos aprender e a desenvolver a nossa vida de oração. Invocar o nome de Deus e contar-lhe tudo o que está no nosso coração, com a certeza de que Ele nos ouve e que Ele quer nos socorrer. Uma das maiores experiências da nossa caminhada com Deus é ver os resultados da oração. Veja, não são os resultados apenas das respostas, mas os resultados dos efeitos da oração. Como assim, pastor? Nem sempre Deus muda o caminho, a situação ou as circunstâncias à nossa volta. Nem sempre Deus nos dá exatamente aquilo que nós estamos pedindo, ou como estamos pedindo, como estamos desejando. Mas todas as vezes que nós nos voltamos a Ele em oração, Ele muda o nosso interior. Ele muda a nossa visão, Ele muda a nossa percepção, Ele muda os nossos interesses. No verso de número 9, o salmista diz: olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. E aqui agora ele utiliza uma linguagem que muitas vezes é atribuída ao rei, ao sumo sacerdote e muitas vezes para Cristo. Hebreus capítulo 4 vai falar a respeito disso, principalmente no verso 14. A palavra ungido aqui é a mesma utilizada para a palavra Messias.
Por isso, vários estudiosos da Bíblia, eles interpretam que o pedido do salmista nesse momento aqui era para que o Senhor olhasse para ele naquele momento de intercessão por meio de Cristo, por meio do Messias que viria. No versículo de número 10, ele nos dá uma baita de uma lição. Ele diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Ele recorre aqui, agora na sua poesia, ao lugar do templo que aos olhos humanos era a parte mais inferior e em muitos casos desprezada. Você sabe, o templo ele era dividido em 3 pavimentos. Nós tínhamos lá o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que é conhecido por muitos como o Santo dos Santos. O pátio que ele se refere aqui era o local em que ficavam os mais necessitados. Dá uma olhada lá em Atos, capítulo de número 3. No lugar santo, apenas os sacerdotes da linhagem de Arão podiam acessar. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote tinha permissão de entrar uma única vez por ano. E veja como que ele declara. Ele diz que estaria satisfeito em simplesmente estar naquele momento à porta ou no pátio. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu quero te lembrar que o foco da aplicação dessa mensagem para nós hoje, ela não está mais centrada na figura do templo lá de Jerusalém, ou de qualquer outro templo, dos templos que nós congregamos nos dias atuais. Não, longe disso. O foco aqui está na comunhão com Cristo Jesus e com a sua igreja. E aí, por causa disso, em consequência disso, com uma comunidade local, como eu já falei em alguns vídeos atrás. Agora preste atenção no verbo que o salmista utiliza aqui no versículo de número 10. Ele diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a estar nas tendas dos ímpios ou da iniquidade. Ele fala de preferência, o verbo é preferir. Significa dar primazia a algo ou alguém. É fazer distinção, é agradar mais a um do que a outro. Na vida, todos nós fazemos escolhas. E, por incrível que pareça, nós somos movidos e influenciados, mesmo que não percebamos, por nossas preferências. Qual é a lição aqui? Reveja suas preferências, reveja suas escolhas, reveja suas prioridades. Aqui está a segunda lição dessa parte final do Salmo de número 84. As nossas preferências revelam, entre outras coisas, a nossa crença e a condição do nosso coração em Deus. Efésios capítulo de número 5, a partir do verso de número 15, diz lá: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Olha que exortação. O salmista, ele nos diz aqui que ele prefere estar à porta ou no pátio da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade, nas tendas dos ímpios. A declaração do salmista, ela nos provoca, ela nos põe à prova, porque ela demonstra que a preferência por Deus, ela em tudo deve prevalecer e prevalecer sempre. Isso em detrimento de qualquer outra coisa, qualquer outras pessoas, qualquer outro estado, sentimentos, situações, emoções, circunstâncias. O salmista vai nos ensinar, o texto vai nos mostrar que o prazer do salmista, o prazer dele aqui, consistia em ter um relacionamento com Deus. O seu prazer era o próprio Deus. Qual é o seu maior prazer? O que te motiva a sair da cama todos os dias pela manhã? Qual o seu objetivo de vida? É ganhar dinheiro? É a conquista de um relacionamento? É a conquista de bens, de posses, status social? A minha oração é a de que possamos todos ter a mesma convicção do salmista. Qual convicção, pastor? O valor de estar na presença do Senhor Deus é incalculável, nada se compara a estar na presença do Pai. No verso de número 11,
O salmista diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele utiliza esse verso de Números 11, utilizando dois símbolos para definir alguns dos atributos de Deus. Ele diz aqui que o Senhor Deus é sol e é escudo. Veja, nós sabemos que a vida na terra, ela é totalmente dependente tanto do calor quanto da luz que é gerada pelo sol. E qual é a mensagem aqui que nós podemos aprender? A mensagem aqui é que, assim como a terra ela é dependente do sol, Deus é vital para o homem, Deus é vital para a nossa existência. Nós dependemos de Deus. Nas Sagradas Escrituras, normalmente, todas as vezes em que esse símbolo aparece, ele está relacionado à luz, à iluminação, a esclarecimento, a calor, a aquecimento, e ele aponta para Jesus. Por que você diz isso, pastor? Veja, porque é Jesus quem ilumina os nossos corações para que possamos compreender de modo salvífico a mensagem do Evangelho. O sol, ele também faz referência ao calor, ao aquecimento, né? E da mesma perspectiva também ao Senhor Jesus, que aquece os nossos corações, fazendo-nos frutíferos, felizes, mudando a nossa mente, nos dando uma nova perspectiva de vida. Sem o amor de Deus aquecendo os nossos corações, nós nos tornamos pessoas cansadas, entediadas. E aqui novamente eu quero chamar a sua atenção, porque lá no sermão escatológico de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso número 12, ele afirma que nos nossos dias, nos dias de hoje, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, ou esfriará. E fica aqui a minha chamada de atenção. É interessante perceber a ligação aqui entre os versos 10 e 11, porque no verso de número 10 o salmista diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. E no verso de número 11 ele diz: o Senhor é sol. Como eu já disse, já falei sobre o assunto, o sol ilumina e aquece toda a terra durante uma parte do dia, chamado dia. Mas todos nós, no decorrer do dia, temos que enfrentar a escuridão da noite. E nesse período, milhões, talvez bilhões de lâmpadas são acesas ao redor do mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção, que mesmo com esses bilhões de lâmpadas acesas no mesmo instante, no mesmo momento, elas são incapazes de produzir uma mínima porcentagem do calor ou da luz que o sol produz. E o que isso nos ensina? Isso nos mostra a insignificância das tentativas humanas de uma vida sem Deus. Como assim de uma vida sem Deus? De tentar gerar de modo artificial esse calor e essa luz que só Jesus pode gerar. O homem, ao longo da história, tem tentado se iluminar e se aquecer através de crenças vazias, ritos, misticismo, objetos, acúmulos de conhecimento científico, acadêmico, de bens, de posses, de amizades, de baladas, de festas. Todas tentativas inúteis que não são capazes de substituir a presença de Cristo na vida do homem, na vida de ninguém. E aqui está a terceira lição dessa parte final do Salmo de número 84. A verdadeira fonte de luz e de calor está disponível a todos quanto queiram experimentá-la. No capítulo de número 8, verso de número 12 do Evangelho de João, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Preste atenção nisso, meu querido amigo, minha querida amiga. Jesus, ele é a luz que ilumina e que esclarece e que aquece e que gera vida em todo o tempo, mesmo nos dias de densas trevas, mesmo nos períodos da noite da vida, das nossas vidas. Portanto, pare de buscar aquecimento, pare de tentar buscar luz artificial em outros lugares. Jesus é o sol da nossa justiça, por isso que o salmista diz: prefiro estar um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. O Senhor é o nosso sol, o Senhor é o nosso escudo, aponta para proteção, aponta para auxílio, aponta para socorro, aponta para salvação. E a ideia que o salmista quer nos transmitir aqui é que
Deus, Ele ampara o seu povo nas tribulações, que nele nós temos segurança, que Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa torre segura. Quando nós dizemos, quando nós declaramos que Deus é o nosso sol, Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa salvação, nós estamos dizendo que Ele é quem nos justifica por graça e não por merecimento. Estamos dizendo que Ele nos salva com base nos méritos de Cristo, conforme Efésios capítulo de número 2. É a mesma perspectiva da oração lá do salmista. Na parte B aqui do versículo de número 11, ele diz assim: o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Veja como que ele inicia essa parte B. O Senhor concede favor, o Senhor concede honra. Eu quero novamente chamar a sua atenção, porque muitos, ao lerem essa parte da promessa, isso aqui é uma promessa de Deus, eles entendem assim: o que o salmista está escrevendo aí, inspirado pelo Espírito Santo, é a respeito de bens, de prosperidade financeira, de elevação social, de cura física, de aniquilação daqueles que perseguem o povo de Deus. E não é nada disso. Este é um dos perigos de tirar o texto do seu contexto. Veja a construção dos versos de número 10 e 11. Ele diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Se você prestar atenção aqui, não apenas na construção desses 2 últimos versos que eu acabei de ler, eles são o suficiente, mas se você prestar atenção na construção de todo o Salmo, desde o verso de número 1 até o último versículo, você vai perceber que o salmista, ele está falando aqui sobre salvação. Ele está falando aqui sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. O que ele está dizendo aqui é que Deus, Ele é aquele que não nega a fé que nós tanto precisamos, que nós tanto necessitamos. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. É Deus quem nos dá a provisão de todos os dias. É Deus que nos dá o alimento, é Deus que nos veste, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá o emprego, é Deus que nos dá a família, é Deus que nos dá os amigos. Ele nos dá todas as coisas, mas o ponto que o salmista quer destacar aqui é que Ele, Deus, concede salvação a todos aqueles que recorrem a Ele. Ele cuida, Ele protege, Ele, sabe, Ele se faz presente nos momentos de tribulação. Perceba, no tocante ao reino de Deus, qual é a maior necessidade, ou qual é a necessidade comum a todos os homens? Todos nós necessitamos de quê? De perdão. Porque todos nós somos pecadores e a paga do pecado é a morte. Romanos capítulo de número 6, verso de número 23. Sem o processo da justificação em Cristo, o indivíduo, ele até pode usufruir todo tipo de benesse, como eu já expliquei no vídeo passado, mas ele continua irremediavelmente perdido, culpado, condenado. E aqui está a 4ª lição dessa parte final do Salmo de número 84. Qual lição, pastor? Não existe maior favor, não existe maior honra do que ser alcançado pela graça de Cristo Jesus. Veja, nós não precisamos mais que um cordeiro ele seja imolado para a remissão das nossas culpas, porque o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele pagou lá na cruz do Calvário, quitou as nossas dívidas, Ele assumiu a nossa culpa, Ele pagou a nossa pena, Ele morreu no meu e no seu lugar. E aqui eu quero chamar a sua atenção novamente para a parte final do verso de número 11, porque ele diz assim: Ele concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Como é possível viver com integridade ou viver retamente diante de Deus nos dias de hoje? Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que o salmista ele não está falando de alguém aqui que é bonzinho, que cumpre fielmente todas as regras, todas as normas, estatutos, preceitos. Não. Ele não está falando de alguém aqui que por um grande esforço humano faz tudo certinho, que por causa disso ele pode bater no peito e dizer: eu estou pronto, eu estou apto, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa reta, justa. Longe disso, não. A
afirmação do salmista aqui, aos que vivem retamente, aos que vivem com integridade, está baseada no contexto das Sagradas Escrituras. Veja, ele tinha a perspectiva de que no templo um sacrifício poderia ser oferecido a Deus pelo perdão dos seus pecados. Ele conhecia bem o processo da propiciação, que é o processo que eu comecei a falar alguns instantes atrás. E contextualizando esse processo para nós hoje, significa que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Redentor pessoal, eles então passam a obter o perdão de todos os seus erros, de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, de todas as suas impurezas. E uma vez justificados em Jesus, os mesmos compreendem que nada, absolutamente nada, não é possível fazer ou acrescentar absolutamente nada ao que Ele, Cristo Jesus, já fez no meu e no seu lugar, a não ser entregarmos ou entregar totalmente as nossas vidas em gratidão e submissão a Ele. E aí vem a compreensão, porque a honra que Deus promete aqui é similar à que está registrada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso de número 30, onde Deus diz que Ele honra aqueles que o honram. E no Evangelho de João, capítulo 5, verso 23, Jesus diz que honrar a Deus é obedecer ao Filho. Em outras palavras, viver retamente e nos submeter à obediência de sua palavra. Conscientes de que todas as vezes que cairmos, pecarmos, porque isso vai acontecer enquanto nós estivermos aqui, nós temos um advogado junto ao Pai, que nós podemos recorrer a Ele, pedir perdão, tendo a consciência de que Ele nos perdoa, que Ele estende as suas mãos e que Ele nos levanta de novo. Perceba que há uma promessa aqui na poesia do salmista. Ele diz: o Senhor não negará bem algum àqueles que vivem com integridade, ou aqueles que andam retamente. Aqui está a quinta lição da nossa reflexão dessa parte final do Salmo número 84. Nós podemos olhar para um futuro com esperança. Nós temos uma segurança, nós temos uma promessa. Perceba aqui que não é uma promessa, se você olhar em todo o Salmo, fala de vale, fala de peregrinação, portanto não é uma promessa de sombra e água fresca. Não, longe disso. Mas é uma promessa muito melhor. É a promessa de um lar, é a promessa de uma certeza de que muito em breve estaremos todos reunidos juntamente com o Deus, Criador dos céus e da terra, com o Senhor dos senhores. Veja como que o salmista finaliza a sua poesia. Ele diz: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Bem-aventurado. Ele fala de uma bem-aventurança. Ele cita essa bem-aventurança em cada um dos blocos da sua poesia, no verso de número 4, no verso de número 5 e no verso de número 12. O salmista indica que a felicidade verdadeira se encontra em pôr a confiança no Senhor Deus. Quero chamar novamente a sua atenção, porque um dos aspectos mais complexos da relação entre os homens e Deus, lá na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, se você estudar a história bíblica, você irá descobrir que muitas vezes aqueles homens amaram mais o templo do que o Deus do templo. E este é um risco que nós corremos hoje. Esse é um erro que muitas vezes ocorre por parte de quem ensina, por parte de quem ministra, ao dar de uma maneira errada uma ênfase ou um foco muito maior à instituição do que ao Evangelho de Cristo Jesus, à pessoa de Jesus. Este erro também acontece por parte de muitos dos que congregam. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, infelizmente eu tenho me deparado na minha caminhada com um grupo expressivo de pessoas que se dizem decepcionadas com a fé. Mas ao conversar com essas pessoas, nós percebemos que quase toda a sua experiência de fé foi ou é baseada em homens, em instituições, em pessoas, e não na pessoa de Jesus, não no Evangelho. Nos vídeos passados eu falei da importância de congregar, se reunir e de estar inserido em uma igreja local de maneira bíblica. E eu quero finalizar esse último vídeo dessa série, Lições do Salmo de número 84, destacando que o salmista, no decorrer de todo este salmo, ele nos ensina, ele nos aponta, ele nos mostra
que onde deve estar o nosso foco, a nossa ênfase, onde a nossa vida faz sentido. Onde, pastor? Na bem-aventurança de viver em comunhão com o Senhor, Deus dos exércitos. Eu quero concluir essa palavra dizendo que Deus quer que o busquemos ainda hoje. Ele quer que o conheçamos. Ele quer estar envolvido conosco. O salmista, ao escrever essa canção, essa poesia, ele expôs o seu desejo mais íntimo por Deus. A sua poesia nos ensina que nós devemos nos voltar à presença do Senhor, nos voltar à sua palavra, nos render a Ele. Ele declara aqui no verso de número 4, como são felizes os que habitam em tua casa, eles louvam-te sem cessar. Numa outra versão diz continuamente, numa outra versão ininterruptamente. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, que é o nosso sol, que é o nosso escudo. Ele diz que todos aqueles que nele se refugiam tornam-se bem-aventurados, felizes. Você quer ser uma pessoa feliz, meu amigo? Você quer ser uma pessoa feliz, minha amiga? Refugie-se no Senhor. Só Ele pode nos sustentar e impedir que sejamos abalados. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Você pode tomar essa decisão hoje. Qual decisão? A decisão de priorizar a presença do Senhor. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos ter a mesma convicção que o salmista tinha. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo o entendimento. Até o nosso próximo encontro, uma outra palavra, uma outra série. Espero que estejamos todos firmes com Jesus. Amém? Forte abraço, Deus abençoe, saudade de todos, fica com Deus.